Me perguntam qual é a formação que eu tenho para ter sido chamada pelo INCRA. Bem, eu sou graduada em artes aplicadas, com especialização no exterior em comunicação audiovisual, mas acima de tudo, eu trabalhava no sistema Emater, que na época se chamava ACAR, Associações de Crédito e Assistência Rural. Foi essa experiência como extensionista que me fez ser chamada pelo INCRA, porque já tinha noção de como interagir com os agricultores e as suas famílias. E como comunicadora, eu podia auxiliar na confecção de relatórios, ilustrações técnicas, cartazes, tudo que fosse necessário para divulgar técnicas e projetos. As pessoas me perguntam sempre como era feita a seleção de colonos para a Transamazônica. Bem, eles eram cuidadosamente entrevistados e selecionados pelo INCRA nos seus lugares de origem. Depois, se fossem aprovados, o governo lhes proporcionava transporte, como avião, ou até navio. E quando chegavam a Altamira, eles eram conduzidos para o escritório de assentamento e logo levados para suas terras. Só que a notícia das terras se espalhou pelo Brasil como um rastilho de pólvora. Todo mundo se interessou por querer terra e assim foram chegando milhares de centenas, vamos dizer, de pessoas em Altamira, chegavam a ser 300 pessoas por dia, que queriam terra, que tinham vindo do jeito que podiam e se aglomeravam ao redor do INCRA querendo ser colonos também. Imagine o que isso significa, pois Altamira até então era uma cidadezinha de pouco mais de 2.000 habitantes e de repente, em muito breve, ficou com uma população de 40.000 habitantes. Quando tinha o projeto da colonização da Transamazônica, e era aquele projeto integrar para não entregar, do governo militar na época, e o governo via na colonização da Transamazônica a questão agrária, né, que era para trazer o pessoal do Nordeste para cá, para fazer a colonização, né, e para isso você, lá no Nordeste, fazia um alistamento. Ia fazer o alistamento lá e as pessoas eram escolhidas para vir, né? E meu pai ficou sabendo disso, né, em 1970, e aí ele foi e procurou e fez o alistamento. Só que ele achava que era uma coisa demorada, que ia demorar uns tempos, talvez meses. E para nossa surpresa, uma semana depois chegou o carro na casa do meu pai, à noite, era um jipe, né, do pessoal do quartel, procurando onde é que morava Joaquim Félix. A gente morava no interior, uma cidade chamada São Tomé, lá no Rio Grande do Norte, né? E, na verdade, a gente morava na zona rural, e era 3 quilômetros da cidade. Quando o pessoal chegaram, os militares procurando. E aí falaram, olha, aí meu pai falou, saiu, já era noite, nós já tínhamos jantado, nós já estava todo mundo deitado, na roça todo mundo dorme cedo. E aí eles falaram, olha, nós viemos buscar vocês para ir para a Amazônia. Naquela época falava assim, vai para a Amazônia. E aí meu pai era um homem muito decidido, um homem de uma personalidade muito forte, né? Chamou minha mãe e disse, olha, chegou o carro para buscar, levar a gente para a Amazônia. E ajeita os meninos aí que nós já vamos. E aí sabe como é que é, né? Ali só foi juntando tudo ali, pega menino, pega os sacos, bota as roupas dentro, alguma mala que tinha, e juntou tudo lá e jogou dentro do carro. E da onde a gente morava para a capital, que é Natal, era em torno de 120 quilômetros. E aí esse carro trouxe a gente, era à noite, né? Nós chegamos em Natal, mas aí já fomos para um local lá onde eles acolheram, a gente passou a noite. E no outro dia embarcamos num avião da FAB, né? Da Força Aérea Brasileira. Já saindo de Natal direto para Altamira, né? E o avião fez escala em Belém. Foi nesse intervalo lá, meu pai passou mal, a pressão dele baixou, que nunca tinha viajado de avião. Mas foi uma viagem tranquila, né? Chegamos, graças a Deus, tudo bem.
E aí foi aí onde nós chegamos aqui, já tinha um carro esperando para levar para o acampamento que ficava no 23, que chamava-se o barracão do João Pezinho. Era um barracão feito de palha, né? E lá onde era condicionado todas as famílias que chegavam. Então, junto com a gente, vinha outras famílias também, no mesmo avião, no mesmo voo. E todas essas famílias ficou concentradas lá no barracão do João Pezinho. E de lá depois foram direcionando essas pessoas, cada um para o seu lote, né? Essas famílias. Mas essas lembranças são muito boas, né? Eu acho que foram coisas assim que valeu a pena. Mostra a época dos homens fortes, das pessoas que tinham personalidade, que tinham fé, porque pessoas que realmente que acreditam em Deus, porque quem acredita em Deus é capaz de uma aventura dessa. Assim, como a minha mãe, ela chegou grávida, né, do meu irmão, que é mais novo do que eu, que foi o primeiro que nasceu na Transamazônica, e aí precisava de um marketing para a colonização da Transamazônica, porque todo mundo tinha medo. Quando falava, vai para a Amazônia, vai para onde? Vai para onde tem índio, né? Todo mundo tinha medo. Era só mato, né? O pessoal mesmo, quando nós vinhamos para cá, o pessoal dizia que meu pai era louco. Como é que ia sair de um lugar daquele lá para vir para um lugar onde só tinha índio, né? Porque as pessoas não conheciam a realidade daqui, né? Então, o governo, na época, viu no meu irmão, no nascimento do meu irmão, uma oportunidade de divulgar a Transamazônica, entendeu? De divulgar a colonização, para que as pessoas vissem como é que era a realidade daqui, que não era aquilo que o povo pensava, né? Do jeito que as pessoas imaginavam lá fora. E foi aí onde o meu irmão nasceu, já pegou o título primeiro transamazônico, né? O Garças Mestre, que era o presidente da República na época, né? Mandou o ministro Mário Andriasa, que era o ministro dos Transportes na época, para vir falar com meu pai, com minha mãe, para que, se eles aceitavam, o presidente batizar o meu irmão, como seu padrinho do meu irmão, né? E meus pais aceitaram, né? E o Mário Andriasa veio aqui buscar minha mãe e meu pai para levar para fazer o batizado do menino. E então, assim, em todas as coisas que acontecia, meu pai sempre era chamado, porque era, na época, a pessoa que estava sendo divulgada ao mundo lá fora. Veio, pra você ter uma ideia, quando meu irmão nasceu, na nossa casa, todo dia tinha repórter internacionais, repórter do Japão, da Alemanha, da França, Estados Unidos, da Itália. Vinham fazer reportagem com a minha mãe, queria conhecer o primeiro que nasceu na Transamazônica, né? E isso já em 71. Então, assim, eles ficaram conhecidos internacionalmente. O motivo principal, eu acredito que foi esse, né? Foi o marketing para poder divulgar a Transamazônica. E foi a oportunidade que eles viram, foi aquele menino que nasceu na Transamazônica, foi o primeiro, o meu irmão, né? O João Pezinho foi aquela liderança, né, que deu o pontapé, né, na colonização da Transamazônica, né? Ele foi o pioneiro, né? E assim, depois dele, né, veio meu pai, né, que essas outras famílias, né, inclusive meu pai. O João Pezinho, ele era do Piauí. Ele veio para cá, né, só que ele veio, mas a família também logo ficou embora. Ele ficou sozinho aqui, né? Tinha aquele lote, ele foi o primeiro lote, realmente foi do João Pezinho. Ele pegou ali no 23. E foi um cara que foi fundamental para a abertura da Transamazônica, porque ele deu todo apoio para os colonos que vinham na época. Então, todo mundo que chegava ia para lá, na terra dele ali no 23, né? E depois de lá que iam, o INCRE falando na colonização, os assentamentos, né? Iam fazendo as casas, ia levando as famílias, porque você chegava, você vinha para cá, mas você não tinha certeza onde você ia ficar, né? Você sabia que você vinha aqui para a região da Transamazônica, né? Mas ninguém tinha certeza, onde é que vai ser a minha terra, onde vai... Não, você não tinha. Depois você estava aqui, era aleatoriamente, né? Era você aprontou aquela casa ali. Aí chegava e lhe chamavam, uma família vai ali, você vai ficar sentado ali. Então, muitas pessoas eram beneficiadas com terras melhores, outras terras mais fracas, outras terras com água, outras terras sem água. Mas o João Pezinho foi um cara fundamental, foi uma pessoa que deu início a tudo aqui, né? Um ser humano iluminado, era uma pessoa que não media esforço para ajudar as pessoas, né? Em todos os sentidos. Eu me chamo Luiz, filho de José Curioso da Silva, minha mãe se chama Antônia Antunes Curioso,
nós viemos de Natal, incentivado pelo INCRA. Aí quando nós saímos de lá, dia 7 de março de 71, para o Pará. Meu pai era muito conhecido lá no Nordeste, lá onde nós morávamos, e tinha um pessoal que estava recrutando gente para o Pará, sabe? E ele incentivou, chamou nós, a família do meu pai, os irmãos do meu pai, aí reuniram tudo e incentivaram para vir para o Pará em 71. Nós chegou o tempo, ó, nós estamos recrutando gente para ir para o Pará, aí nós estamos selecionando família. Que aí lá vocês vão ter casa, vão ter móveis, vão ter um lote com 3 tarefas gradeadas. Aí assim, o meu pai incentivou, nós éramos 11 filhos, e aí nós tinha uma terrinha muito pouca e não dava de sobreviver. Aí nós viemos para o Pará. Nós viemos naqueles aviões de guerra da FAB. Nós saímos de Natal, eram na faixa 5 horas da manhã, chegamos em Parnaíba, meio-dia, abastecemos, aí viemos para o Belém. Quando chegamos em Belém, nós tivemos que dormir, que o temporal estava muito grande, e aí não dava para a gente vir. Aí dormimos em Belém, quando foi 5 horas da manhã, nós fomos para o aeroporto, aí nós pegamos um avião de novo e chegamos em Altamira, saímos 5 horas e chegamos em 10 horas da manhã. Temporal muito pesado, porque no Pará aqui nós cansados de pensar que nós ia fazer uma viagem tão longa como nós fizemos essa. Quase 2 dias viajando. E aí nós viemos para cá e tudo que o INCRA falou para a gente foi uma decepção. Porque não encontramos nada. Não encontramos casa, não encontramos nada. Só a picada. Quando nós chegamos aqui em Altamira, o desmatamento estava aqui em Agrópolis, Brasil Novo, que não era Brasil Novo, era Agrópolis. E, portanto, a gente saímos, ficamos 2 dias em João Pezinho e viemos, andamos o dia e a noite para chegar aqui, 46 quilômetros, 40 quilômetros. De pés, que os carros ficou tudo na estrada, que não tinha condições da gente vir para cá. Quando nós chegamos aqui em 71, nós só tínhamos 6 lotes. Nem casa tinha. Aí nós pegamos esse primeiro lote da 14. Da 14. Aí o INCRA cedeu. Disse, ó, esse lote aqui é o de vocês. Mas aí, como o INCRA chegou, o pessoal do INCRA chegou e pegou e desapropriou nós. Porque achava que essa área aqui era mais plana e ia fazer agrovila. Aí botaram a gente para outro lote. Aí nós fomos, o INCRA, o presidente falou, disse, olha, o primeiro lote da 16 é seu. Aí nós fomos e começamos a batalhar. Aí veio o presidente da República, convidou um dos colonos para conversar. Aí eles chegaram e nós conversamos. Aí disse, olha, esse é o curioso, que vem e ele vai ser transferido para outro lote, mas o que nós puder ajudar, vamos indenizar, que nós nunca nem recebemos nada disso. Aí, portanto, nós já pegamos um lote aberto com muita juquira, até hoje nós ainda estamos lutando para ver se acaba ela. Logo quando nós chegamos, nós começamos a plantar macaxeira, milho, arroz, que era bastante, graças a Deus nós fizemos muita festa, e banana. Nós andávamos 5 quilômetros para ir buscar umas mudas de banana, de pés, lá no 40. E nisso fomos levando, quando foi com 2 anos desapropriou nós.
para ir para 16. Certo. Então já estavam fazendo uma rocinha e depois... Nós já estávamos com quase 3 alqueiros derrubados, plantados, tudo. E isso do nosso suor. Nós sofremos muito. Aqui ninguém via, a gente chegamos aqui, nós passávamos de 8 dias sem ver o olho de sol, muita chuva e pium. Aqui tem muito pium que a gente quase não sossegava, sabe? Aqui não existia energia, nós fazíamos um murrão, pegava uma lata, botava um pavio, enchia de óleo e passava a noite acesa aquilo, com medo que com 200 metros nós estávamos na mata. E aqui sempre, o pessoal sempre dizia que tem onça, tem índio, tem tudo, e aí quase nós voltávamos para o Nordeste com medo. O pessoal fazendo medo para nós. Mas, graças a Deus, nós meu pai criou nós 11 filhos, e hoje nós estamos aqui satisfeitos. Antigamente, quando o presidente veio, ele reuniu nós, os filhos tudinho, e ele perguntou o que era que nós queríamos. Aí o presidente, nós se reunimos e disse, olha, em primeiro lugar nós queremos uma escola, que não tem, uma igreja e um campo de futebol. Nisso o presidente falou, já foi anotando, eu quero que isso aqui saia nesse ano. E de fato, não foi na semana que vinha, o maquinário já entraram para fazer a abertura. E nós, triste por quê? Porque nós tínhamos dinheiro e não tínhamos onde comprar. Quando nós chegamos aqui, vinha um dia sim, outro não, vinha um helicóptero trazer como é que nós estávamos, trazendo comida, pouca, e a gente aperreado. Meu pai cansou de dizer, eu nunca vi uma situação dessa, meus filhos pedindo comer, e tinham dinheiro e não tinham onde comprar. E o que é hoje nesse lote? Hoje é a cidade, Brasil Novo. Agora aqui tem 2 postos, tem muitas lojas. O centro de Brasil Novo era nosso, onde era nosso, tem câmara, tem igreja, tem muita coisa. Da Castelo Branco até Antônio José. Pois é, aqui primeiro chegou Feira da Transamazônica, que vinha pelo governo, era para dar comida para os colonos, vender para os colonos bem barato, né? Depois chegou a Cobal. Cobal é do governo. Aí nisso já foi aumentando, foi melhorando, já chegou, aí de fato, aqui chegou máquina de arroz, chegou o pica-pau, que não tinha serraria, que não tinha estrada para trazer, fizeram o pica-pau, não existia motosserra, era no machado. E, portanto, foi duro para a gente. Pois é. Aí, pronto, aí comecemos, o pessoal da Queiroz Galvão sempre vinha aqui para casa e houve um noivado. Foi o primeiro casamento da Transamazônica. Foi com dois funcionários do DNR, da Queiroz Galvão, e as minhas 2 irmãs. Aí ele disse, já que é o primeiro casamento da Transamazônica, não existia a igreja, eles, em 24 horas fizeram a capelinha e houve o casamento. Aqui nós tínhamos, aqui tudo era separado. Funcionário tinha um clube, o colono tinha outro. A gente tinha um clube dos colonos e tem o Azipa, que hoje ainda existe ele. E é dos funcionários do INCRA. Mas vinha muita gente de Altamira para essa festa, que era muito animado. E tinha o nosso clube dos colonos. Nós inventamos um clube, o Clube 4S, Saber, Sentir, Servir, Saúde. E aí fomos
melhorando, melhorando, o pessoal foi ajuntando e animando mais. O João Pezinho foi um guerreiro aqui da Transamazônica. Quando nós chegamos aqui, ele já chegou nos anos 60. Aqui por trás do Azipa morava 10 famílias. E vinha tudo pela mata. E nisso o João Pezinho era quem sustentava esse pessoal todinho com burro. Vinha de Altamira, carregando as feiras para eles. Eram cearenses. E depois que nós chegamos, né, tivemos uma convivência com ele, aí foi melhorando, né? Tanto nós como a vida deles. E fomos plantar feijão, milho, arroz com eles lá. Para a gente ter a primeira colheita nossa, que nós não tínhamos. E eles já tinham terra aberta lá. Aí nós chamaram para a gente plantar milho para nós. Rapaz, tinha o Zeca Pazinho, tinha o Calbi, tinha os Moura. Isso aí tudo era bem chegado, muita gente deles lá. Vieram, parece que bem em 10 pessoas. Era um grupinho, tipo uma aldeinha, que eles chamam até uma aldeia, né? Mas de cearense. Zé Rosa, Ron Rosa. Tudo isso chegou primeiro que nós, tá? Sofreu mais que nós ainda. Eles deram orientação para vocês, assim, de plantação, de clima? Deram. Tanto ensinava nós, como dava a muda, dava a semente para a gente plantar. Foi com que nós conseguimos as sementes. Nem isso o INCRA naquele tempo não tinha condições de trazer, que não tinha desmatamento. Não tinha nada aberto, eles prometeram de fazer e nunca tivemos. Portanto, nós agradecemos a esses pioneiros.